Perfeitamente. Eu quero oferecer meus melhores cumprimentos a todos os que estão conosco, a todos que as nossas os nossos excelentes desejos de boa tarde, boa noite, aos nossos amigos pediatras de todos os nossos países, os nossos continentes. Uma temática muito, E, muito importante. E é claro que eu estou aqui hoje pela primeira vez, não mais na condição de presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas na condição de coordenador desse grupo de trabalho, coordenados por mim e pela doutora Marcela. Eu fui o criador desse grupo de trabalho que nos últimos 3 anos tem se tornado cada vez mais dinâmico com a ação da doutora Marcela, que está aqui presente, a quem eu agradeço e sempre agradecerei, como tenho feito nos últimos 3 anos, pelo seu dinamismo em relação a estas atividades. E, nesse sentido, as nossas reuniões administrativas, as nossas reuniões temáticas, como esta de hoje, com debates, reflexões, esclarecimentos, atualizações, para todos nós pediatras, que resultarão em melhor assistência aos nossos pequenos pacientes, hoje, no caso, aos nossos maiores pacientes, no caso dos adolescentes. Isto certamente significará uma atenção muito melhor àqueles que nos procuram. E os nossos pacientes que serão atendidos certamente perceberão em nós uma atualização nítida a partir dos debates que aqui ocorrerão. Então, meus agradecimentos aos nossos apoiadores, à nossa equipe técnica, a Karina, que nos apoia sempre, a todos os colegas participantes dos países e dos continentes que são irmãos nos nossos propósitos de termos um futuro que é a infância e adolescência saudável. Um grande abraço, obrigado pela presença de todos. Marcela, passo para você. Muito obrigado por todo o seu auxílio. Mais uma vez, repito esse meu agradecimento. Obrigada, doutor Clóvis. Boa tarde a todos, a todas. Sempre uma alegria fazer essas aberturas. Hoje a gente tem um tema de fato relevante. A saúde dos adolescentes, ela precisa ser abordada para o melhor profissional para tratar dos adolescentes, né? E a gente tem hoje dois palestrantes, um representante do Brasil, doutora Alda, e o representante de Portugal, doutor Hugo, que serão apresentados pelo doutor Queta, que é o nosso moderador de hoje, doutor Queta Francisco, de Angola. Ele é especialista em pediatria e saúde infantil na Universidade de Nairobi, no Quênia, pós-graduado em ensaio clínico na Universidade de Liverpool, no Reino Unido, mestre em saúde pública pela Universidade de Kenyatta, MBA Executivo em Gestão de Saúde pela Universidade Agostinho Neto e subespecialista em endocrinologia pediátrica pela Sociedade Europeia de Endocrinologia Pediátrica. Atualmente, ele é chefe do Departamento de Cuidados de Saúde Primária no Ministério de Saúde de Angola. Então, uma alegria ter o Dr. Queta nos moderando esse webinar. E a gente espera encontrá-lo, viu, doutor Queta? Porque no dia 20 de setembro a gente sai do Brasil em direção a Luanda, para o nosso programa de reanimação neonatal em Luanda, Uambo, Benguela e Luanda. Então, a gente espera ter a alegria de encontrá-lo pessoalmente lá. Eu vou passar a palavra para ele, agradeço a presença, agradeço a disposição, a disponibilidade, a generosidade dos palestrantes e a audiência. Esse webinar fica gravado, então ele será assistido várias vezes depois de hoje. É o que a gente tem, é a experiência que a gente tem tido, sempre com um retorno muito interessante, muito positivo. Muito obrigada e boa tarde a todos. Doutor Queta. muito
Muito obrigado, doutora Marcela. Obrigado a toda a organização e parabéns à organização desse evento extremamente importante. E parabenizo a sociedade toda brasileira, a sociedade portuguesa de pediatria e a sociedade de todos os países de língua oficial portuguesa por essa organização que é de extrema importância. O tema de hoje, como foi iniciado pela doutora Marcela, vamos ter um tema bastante complexo. É uma fase de vida com um crescimento com uma das maiores velocidades de crescimento físico na vida do ser humano, com uma mudança fisiológica num meio hormonal bastante complexo e impressionante, e obviamente com mudanças cognitivas, fisiológicas e desafiantes. É, portanto, uma área para grande parte de nós, como pediatra, como profissional de saúde, de grande interesse e com a sua complexidade no atendimento. Para esse tema, temos 12 palestrantes. A primeira fase, vamos falar do crescimento físico e pubertal na adolescência. Isso será abordada pela a doutora Alda Elizabeth de Azevedo, para dizer que a doutora Alda é pediatra, com área de atuação em medicina do adolescente, e ainda é professora de pediatria na Faculdade de Medicina da Universidade do Mato Grosso, é lá no Brasil, como pode ver. É do Brasil a doutora Alda e é presidente do Departamento Científico da Medicina do Adolescente na Sociedade Brasileira de Pediatria. A doutora Alda vai iniciar o seu tema que tem a ver com o crescimento físico e pubertal na fase de adolescência. Doutora Alda tem a palavra, faz favor. Olá, gostaria muito de agradecer a participação nesse, nesse momento, nessas iniciativas da Sociedade Brasileira de Pediatria, junto aos países de língua portuguesa. No último congresso de pediatria aqui no Brasil, a gente sentiu a grande dificuldade do grupo que veio com o tema adolescência, com a experiência em medicina do adolescente. Então, eu espero estar contribuindo um pouquinho com isso neste momento. Para mim, ficou o tema crescimento físico e puberal na adolescência. É declaro que não tenho conflito de interesse. A medicina do adolescente, ela vem se desenvolvendo já há algum tempo, desde o acompanhamento da criança até a sua idade mais avançada. Mas a Sociedade de Pediatria reconhece o adolescente como o papel do pediatra a partir de 1980, sendo introduzido a partir de 2002 no Conselho Federal de Medicina, sendo reconhecido pela Associação Médica Brasileira e a Comissão Nacional de Residência, oficializando então a medicina do adolescente como área de atuação do pediatra. E assumir a adolescência como área de atuação é atender às necessidades de saúde do adolescente, acompanhar seu crescimento e desenvolvimento, escutá-los, sanar suas dúvidas, orientá-los a se protegerem, apoiá-los na busca de um projeto de vida. Então, é uma atenção integral do adolescente em crescimento, com seus fatores protetores e de risco, e ajudá-la a enfrentar essa faixa etária de forma saudável, para contribuir melhor ainda com o seu crescimento e estabilização de saúde na adultice. Na Organização Mundial de Saúde, determina que a adolescência é uma faixa etária de 10 a 20 anos. E aqui no Brasil nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque lei de 12 a 18 anos de idade. Mas a gente não acha isso incompatível, né, em relação à lei e em relação ao início da puberdade, que são diferentes. A adolescência é uma faixa etária e a puberdade seria o desenvolvimento biológico e mental deste adolescente. Então, ele se interpõe nessa faixa etária.
o crescimento e desenvolvimento, ele é um processo dinâmico de diferenciação e maturação que acontece durante toda a vida, desde a concepção até a velhice. Mas por que ela que é tão complexa na adolescência? Porque às vezes fica difícil, em relação à medicina, abordar este assunto tanto na academia quanto nas práticas, que existem sinais e comportamentos característicos dos adolescentes. E se a gente não entender, e aqui, né, com esse pouco tempo que a gente tem, mas é necessário dar uma aprofundada nisso, a gente pode, às vezes, estar deixando passar momentos importantes. E compreender esta criança entrando na adolescência, ela está em busca da sua identidade adulta, que é a principal tarefa nessa faixa de idade, nessa transição. E é marcado por crises, com transformações, é um eterno quebra-cabeça. Eterno não, durante esse período, um grande quebra-cabeça. São seus pais da infância que já não existem, que agora é um pai e mãe com suas qualidades e defeitos, os irmãos, a sociedade, os amigos, o celular, a internet, o coronavírus, né, a pandemia, a Covid, que veio também para influenciar também essas preocupações, e a independência, a continuidade deste mundo, mas que vai, ao final, ter a independência social, emocional e financeira. Então, ele passa por diferentes transformações do corpo, de infância para adulto, a capacidade reprodutiva que vai se modificando aos poucos até chegar no seu ponto máximo. A responsabilidade social já não é mais criança, ainda não é adulto. A identidade adulta que ele ainda não tem, os projetos de vida que para ele às vezes não existe, porque o futuro pode estar muito distante. A identidade sexual, que realmente é nesse momento o exercício das suas afetividades, emocionais e sexuais, a maturidade emocional e, no fim, também a sua profissão. Às vezes, meninos com 16, 17 anos já estão entrando na faculdade. Então, será que é isso mesmo que eu quero? Então, todas essa conturbação desse mundo com um monte de informações e o pleno quebra-cabeça, eles também estão em dúvidas de tudo que acontece e, às vezes, até procurando situações em que ele se encontre de uma forma mais inserido naquele mundo social. E aí que entra a nossa formação também, conhecendo os processos biológicos, que é o crescimento e desenvolvimento, também conhecer os aspectos psicoemocionais e levá-lo de uma forma mais contínua, através de uma abordagem clínica, a consulta do adolescente, que vai também ser discutido hoje, para conseguirmos um objetivo mais integral da sua atenção, à saúde. Então, as principais manifestações da puberdade, ela é definida mais ou menos por um crescimento rápido, uma aceleração do seu crescimento físico, seguido de desaceleração do esqueleto e órgãos internos, nós vamos ver a seguir, desenvolvimento das gônadas, dos órgãos reprodutivos com aparecimento das características sexuais secundárias, a mudança do corpo, o desenvolvimento do sistema circulatório, respiratório e as transformações biopsicossociais. Então, ao mesmo tempo que eles, às vezes, sabem o que está acontecendo, mas, de repente, o nariz mais comprido, as mãos mais compridas, ou um crescimento mais longo das pernas e o corpo não acompanhando, o nariz crescendo cada vez mais e sem saber o porquê daquilo, às vezes o torna um pouco cheio de dúvidas. Então, a adolescência é o período de vida humana que sucede à infância, começa com a puberdade, com os desenvolvimentos biológicos, como eu disse no início, e se caracteriza por essas mudanças todas que nós vamos a seguir discutir um pouco. Então,
A gente, pedagogicamente, divide a adolescência em inicial, média e tardia. A inicial é em torno de 10 a 13 anos, que é o crescimento rápido e entrada na puberdade. A média é de 14 a 16 anos, onde o desenvolvimento psicossocial, o desenvolvimento intelectual e emocional está em grande dúvidas e muito acelerado, e onde o grupo faz uma parte importante para ele se sentir inserido nesse meio. Então, a gente considera a adolescência média, talvez a adolescência mais tensa, perigosa e necessária das intervenções médicas, da família e de todo o apoio da equipe multidisciplinar que atende este adolescente. E a adolescência tardia, já depois dos 16, 17 anos, até os 20 incompletos, e entrando às vezes no mundo mais de jovens, 21 a 24 anos, que consolida toda todas as etapas vividas anteriormente. Então, é necessário passar por todas as etapas para ter uma vida mais precisa e consolidada. Então, dentro das tarefas, na adolescência inicial, existe a independência, então diminui o interesse pelas atividades com os pais. Então, já não querem que dê um abraço, que beija, ou que eu deixo, às vezes, na porta da escola, ter que deixar um pouco mais distante, porque quer chegar na escola sozinho. Às vezes, os pais que frequentavam muito um fim de semana com a família, ou numa casa de veraneio ou de descanso para o final de semana, já não querem mais ir, porque preferem ficar mais isolados ou então começando a discutir junto com seus grupos. Na adolescência média, a independência se transforma como conflito, porque aí bate de duro, os pais querem uma coisa, eles querem outra, então é necessário também orientar os pais nesse momento. Já na tardia, em relação à independência, já reaceita os valores parentais, já está mais pensando na sua forma de futuro, de projeto de vida, de profissão. Enquanto a imagem corporal, na adolescência inicial, eles estão preocupados mais consigo mesmo, com as mudanças puberais, com a insegurança acerca da aparência, por que que eu estou com uma espinha aqui, meu cabelo que tem que estar da forma como todos os meus coleguinhas, querem pintar de uma cor ou de outra, e querem vestir mais ou menos conforme a turma em que eles estão inseridos, meio que são até parecidos, né? Às vezes todo preto, às vezes pink, depende muito do momento da tribo, e também aí, como a gente está trabalhando com muitos países, vai depender muito da região onde você está atuando, do país, ou do bairro, ou da localidade. Já na adolescência média, eles já aceitam mais o corpo, já estão preocupados em torná-lo mais atraente e muitas vezes querem colocar adornos, piercing, em locais, em regiões que não necessariamente são outra coisa de moda, né? Então, assim, é muito importante. E muitos deles, conforme o que eles querem inserir para atrair ou para que o corpo fique mais atraente, eles podem passar por buscas de locais onde inserir não autorizado, então os pais têm que estar presentes, pode estar sem ter um conhecimento importante de higiene, sofrer também lesões por contaminação. Já na adolescência tardia, como em tudo na tardia, a aceitação já das mudanças puberais. Em relação ao grupo, na adolescência inicial, é muito intensa com os amigos do mesmo sexo. Então, é o grupinho das meninas, é o grupinho dos meninos, estão todos juntos, mas os meninos de um lado, as meninas do outro, vão passear, vão em shopping, festinhas, às vezes festinhas só de meninos, às vezes festinhas só de meninas,
né? E ainda tem a questão da biodiversidade, então, às vezes, também só aqueles que se sentem diferentes, mas não desiguais, também tem este grupinho em separado. Na adolescência média, já tem o comportamento conforme os valores do grupo. E a sexualidade, a experimentação da sexualidade já se torna mais evidente. Então, por isso que a gente fala que sempre a adolescência, na etapa média, é a mais que necessita de mais atenção nossa. Já na adolescência tardia, os valores já são menos importantes, mas é mais o tempo, as emoções, as relações íntimas mais profundas, mais duradouras, que se afloram já como a fase mais adulta. Em relação à sua identidade, na fase inicial, eles ainda estão em desenvolvimento da inteligência, ainda existe o mundo da fantasia, mas ao mesmo tempo já com a lógica. A vocação tem uma vocação um pouco mais distante, mas um pouco mais idealizada, e aumenta a necessidade de privacidade e a impulsividade, porque ao mesmo tempo eles não sabem mexer com seus sentimentos, ao mesmo tempo eles podem estar rindo, feliz, cantando e de repente batendo porta, gritando, quer dizer, aquelas coisas da emoção, do humor, e o que vale muito é explodir praticamente naquele momento, né? Conforme o estresse ou a aceitação emocional menos invasiva. O desenvolvimento da habilidade intelectual já se começa mais presente na idade média, né? Na faixa média da adolescência, mas também existe a onipotência e o comportamento de risco. Por ser onipotente, comigo nada acontece, é que eu vou enfrentar os riscos. Aí eu vou enfrentar os riscos, às vezes, de pegar um carro, às vezes de pichar paredes, ou de comportamento, ou uso de substâncias psicoativas em momentos não adequados. Então, também ali é um momento, não, eu vou fazer porque comigo não vai acontecer, e se acontecer, eu tenho fulano para me ajudar e tal. Então, continua pela busca dessa identidade, também a faixa mesmo, né, no quesito da tarefa da busca da identidade, ou a faixa etária de risco. Já na fase tardia, já há um refinamento de valores religiosos, morais, o que ele acompanhou durante a infância, junto com os pais, ou adquire também a sua própria identidade, mais dos seus valores emocionais e principalmente religiosos e morais. E já tem habilidade para assumir mais compromissos e aceitar limites. Nas outras fases, o limite ainda é um pouco distante. Então, por essas diferenças, e são momentos importantes que todo adolescente passa, uns mais vividos, com mais tranquilidade, outros com menos, com o apoio ou sem apoio da família, eles vão passando. E conforme todo esse processo, ao final da adolescência, eles têm o caminho a ser seguido conforme as experiências que ele passou. Tá? Então, sabendo um pouco desses comportamentos, a gente também sabe lidar e orientar a família, lidar com o adolescente e orientar a família. E sempre tentando captar os fatores de risco e protegê-los, tentar identificar e promover aqueles fatores de proteção, que vai ser muito identificado durante a consulta clínica. Então, é importante a gente saber que existe, então, a adolescência, que é faixa etária, e a puberdade nesse período de em torno de 10 anos. A puberdade é o crescimento físico com a interação de dois sistemas, o endócrino e o esquelético, regulado pelo eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, que desencadeia
e mantém a secreção, as gônadas desencadeiam e mantém a secreção dos esteroides gonadais. O momento correto, o momento exato que isso acontece, ainda é desconhecido. Existem os fatores que eu vou esquematizar aqui, mas aqui a gente sabe que todos passam por esse processo, alguns mais cedo, mais precoce, outros mais tardios, com influências genéticas, influências é, é, locais, genéticas, ecológicas, né? Do conforme o ambiente. Então, às vezes, como aqui também a gente volta a falar nos diferentes países, né? Então, a questão de, às vezes, o enfrentamento de uma desnutrição ou de uma epidemia ou endemia, às vezes mesmo por diferentes ingesta de alimentos, em algum país pode ser um pouco mais para frente, mais tardio, e um outro mais cedo, aí depende muito da localidade em que você está inserido, tá? Sabemos sim que todo o sistema endócrino está alterado, todo, desde a questão das gonadotrofinas, do GNRH, dos esteroides gonadais, adrenais, o hormônio de crescimento e inclusive da tireoide. Sistema cardiovascular também, então, mas assim, o sistema endócrino todo, ele está envolvido nessas mudanças. Por isso que se fala a adolescência, a erupção dos hormônios, mas realmente é verdade, né? Que existe a fase da infância mais estável e, de repente, tudo se desenvolve para chegar no corpo de adulto. Então, na infância, nós temos influências inibitórias dos neuro-hormônios do GNRH, e as influências excitatórias, elas estão em menores quantidade e estão inibidas também. Então, em algum momento, vai haver quebra das influências inibitórias e as influências excitatórias, por exemplo, a inibina, a questão da gordura, da musculatura, até do próprio hormônio de crescimento, influencia na diminuição das substâncias inibitórias. Nessa quebra entre a maior influência inibitória da infância e a maior influência excitatória, ou o despertar do desenvolvimento da puberdade. Existem várias substâncias e produções que também seriam muito intensas para a gente estar discutindo aqui, mas dá para a gente preparar um outro material. Por exemplo, o hormônio da secreção, que durante a infância a gente tem baixa secreção durante a infância, né? Na gestação, ela existe dentro intraútero. Quando a criança nasce, há um pico muito pequenininho do FSH-LH, mas depois ele fica uma constante durante a infância. Durante a puberdade, vai se aumentando gradativamente a secreção do GNRH e, com isso, o FSH e o LH. Desculpe aqui tem um errinho. Então, nessa virada, quando eles atingem o pico, a puberdade se desencadeia. O LH, por exemplo, durante a infância, ele está sendo liberado de uma forma constante, tá? Então, assim, durante a infância, ele é liberado de uma forma constante, sem picos intensos, nas 24 horas. Ao mudar na puberdade, o padrão começa com aumento em pulsos, conforme o horário, os pulsos do hormônio de LH, da secreção de LH, durante o sono, vem se desenvolvendo bem documentado. E isso pode ser um dos fatores excitatórios para o desenvolvimento da puberdade. Então, durante o dia,
né? Aqui nós temos a pré-púbere, tudo constante, na puberdade, durante a noite, depois das 22 horas, até o amanhecer, existem esses pulsos de LH, o que nos faz entender que ele é, sim, um fator excitatório para o desenvolvimento da puberdade. Então, a sensibilidade hipotalâmica, as baixas taxas de hormônio, quando chega nessa fase, faz com que os hormônios, aumente a secreção dos hormônios liberadores de gonadotrofina. E nessa liberação das gonadotrofinas, se estimula as glândulas para a liberação dos hormônios esteroides, né? Testosterona e estrogênios. Existe também a suprarrenal, que são os andrógenos adrenais, que não está sob o controle do eixo hipotálamo, hipófise gonadal. Ele é independente, ele está sob o controle do hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, e ocorre, às vezes, até antes do desenvolvimento físico. Então, é o que a gente chama de adrenarca. Então, paralelo ou um pouco antes, independente do eixo hipotálamo, hipófise gonadal, a suprarrenal também já está liberando os hormônios do ACTH, onde você tem o aumento do DEA e do DAS, a androstenediona precede o início da puberdade, muitas vezes é aquele menino e menina que está naquela faixa pré-puberal, mas que já tem acne, já tem odor das glândulas sebáceas, já sente aquele, até comportamental. Então, e também é responsável pelos aparecimentos dos pelos pubianos e axilares. E já acelera discretamente e vai aumentando cada vez mais a idade óssea e a velocidade de crescimento. Então, paralelo ao eixo hipotálamo, isso é muito importante discutir bem. A adrenarca vem porque ela justifica as mudanças comportamentais que podem existir no menino e existem nos meninos e nas meninas antes do desenvolvimento físico. Tanto que existe um conceito que a gente não aceita de pré-adolescência, aquele menino mais crítico, mais chatinho, já começa o conflito com a família, com os pais, já tem uma personalidade mais apurada e comportamental. Então, as mudanças comportamentais desenvolvem antes mesmo do aparecimento dos esteroides sexuais pelo eixo hipotálamo e hipófise, justificando posteriormente as modificações do corpo. Tá? Então, isso também é bem visível. Não está na faixa etária, não tem nada de desenvolvimento puberal, mas já tem certos comportamentos e alguns estigmas, né, de acne, odor e discussões mesmo psicoemocionais. O hormônio de crescimento também está bem alterado, porque os próprios esteroides, eles aumentam o hormônio de crescimento, inicialmente à noite, estimulando a secreção do IGF-1, o que justifica o estirão. Então, ele ativa também as cartilagens, a deconjugação das epífises ósseas e o ganho de massa óssea. E o hormônio da tireoide também influencia a secreção do hormônio de crescimento, então também a tireoide contribui com o crescimento ósseo. Sabemos que existe uma individualidade variável de desenvolvimento, né? Os mais longilíneos, os mais baixinhos, os mais dentro da normalidade. Mas o que compete é o seguinte: com as influências genéticas, ambientais, alimentares, familiares, mas todos passam por um ponto em comum. Todos passam por essa transformação de forma bem documentada. Então,
existe variedades, um mais cedo, um mais tarde, um mais alto, um mais baixo, dos países, né? Então, a gente tem essa comparação de diferentes países, norte-americanos, América do Sul, na região de vocês também, mas todos passam por essas transformações, que é o que nós vamos discutir um pouquinho mais adiante. Então, existe o crescimento, tá? Que nós vamos falar um pouquinho aqui, que é a fase de crescimento estável, que é naquela fase inicial da adolescência. Geralmente vem com uma velocidade constante desde o período da escolar, que é de 4 a 6 centímetros anos na estatura e 2 a 3 quilos ano no peso. Então, existe aquela fase constante, depois eu vou mostrar ainda o gráfico para vocês. Depois vem o estirão, que também é diferente entre as meninas e os meninos. A velocidade aumenta gradativamente até o pico máximo de velocidade, que dura em torno de 2 anos, onde esse crescimento vai atingir 20% da estrutura final e o peso atinge 50% do peso final, tá? Então, ele tem um dobro do peso e a estatura menos em torno de 20 até 75% do final da adolescência, ele já está nessa fase inicial do estirão. Após o estirão, existe uma lenta e gradual desaceleração, que aí eles podem ainda ganhar 6 a 7 centímetros, não ao ano, mas na fase final. Depois da desaceleração, pode ser que ele fique ali ainda ganhando 1 centímetro, 2 centímetros anos, 3 centímetros, até 7 no final da maturação completa da puberdade. Esquematicamente, a gente traz aqui a diferença entre menino e menina, tá? Então, aqui é a fase da constante, tá? Ele está ali, persistente, pré-púbere, em torno de 5, isso é importante, todos que atenderem adolescente têm que saber, nessa fase aqui, de 5 a 7 centímetros ano. Tá? Depois entra no estirão os meninos de 10 a 11 centímetros e as meninas de 8 a 9 centímetros ano. Tá? Então, se o estirão demora em torno de 2 anos, é o dobro, o menino em torno de 20 e a menina em torno de 16 centímetros até o final até o pico máximo. Depois a desaceleração que ganha ainda 6, 7 centímetros até o final, não um ano mais, mas vai depender muito da questão biológica e, inclusive, geográfica, né? Então, para a gente calcular a velocidade de crescimento, eu trouxe aqui, porque às vezes é até importante a gente discutir, podemos discutir depois também, que o intervalo ideal entre você calcular a idade, ó, a velocidade de crescimento é em torno de 6 meses, de 4 a 6, mas 6 seria o ideal. Então, por exemplo, a gente faz uma regra de 3 simples, tá? Se o adolescente, pus aqui uma continha bem fácil, se o adolescente tem 1,56 m, em 6 meses ele foi para 1,61 m. Então, ele cresceu 6 centímetros ano. Ele cresceu 5 centímetros em 6 meses, desculpa. Ele cresceu 5 centímetros em 6 meses. Em 12 meses, ele vai crescer 10 centímetros. Então, se for menina, porque de menina de 8 a 9, às vezes é uma menina que está crescendo mais ainda, mas ele está, então, com crescimento adequado para a fase de aceleração. Então, ele está em pleno estirão. Se eu faço um cálculo e às vezes está já numa fase avançada da puberdade, mas ele está crescendo 3, 4 centímetros anos, eu vou ter que investigar. Ele pode estar sofrendo alguma deficiência de hormônio de crescimento, tá? Então, calcular o estirão puberal, ter essa velocidade de crescimento documentada é muito importante para a gente comparar a velocidade de crescimento, auxiliar na estatura atingida, porque é uma queixa muito importante nas consultas, e também
a idade de ocorrência dos fenômenos estabelecidos. Então, é necessário ter gráfico de crescimento, velocidade de crescimento, os critérios de Turner, tudo no nosso ambulatório, no nosso consultório, para fazer as orientações adequadas. No Brasil, nós temos a caderneta da saúde do adolescente, menina e menino, tá? Onde a gente anota tudo isso, além dos gráficos que a gente coloca nos prontuários. A maioria dos serviços no Brasil tem. E estes são as cadernetas que eles levam para casa. Então, tem muitas orientações sobre puberdade, sobre vacina, saúde oral, saúde reprodutiva. As meninas têm um calendário para colocar a menstruação, então, a nutrição, tem até sobre leis, e inclusive sobre os métodos anticonceptivos. Tá? É muito bom essa distribuição, é um sucesso, principalmente nas unidades, nos estados e municípios que fazem uso desse instrumento. Em relação ao desenvolvimento dos diferentes órgãos, a gente tem esses temas e segmentos, a relação tronco-membros. Primeiro começa o crescimento é região distal e proximal. Então, primeiro crescem as mãos, a mandíbula, o nariz, os pés. Crescem de uma forma bem desproporcional. Então, às vezes, você vê que são os meninos desajeitados, tudo que está na mão cai, não tem muita firmeza nisso, porque os braços ainda também não estão acompanhando a velocidade de crescimento. Posteriormente, vai crescer o tronco. Com o tronco crescendo, que é o que vai dar a estatura final. Ele não são as pernas, é o pé. Às vezes, doutora, já está calçando o número 38 de tênis, e eu já estou comprando o número 40, onde que vai parar esse pé? Esse pé vai parar. Mas aí a velocidade de crescimento é pelo tronco. Quando mais ou menos param os pés, o crescimento do tronco fica mais evidenciado. E aí pode ocorrer a questão, porque é muito rápido também, questão de cifose, escoliose, devido às mochilas nas costas, hoje a postura por causa de celular e tudo. Então é importante a gente também ter essa intervenção nesse momento. No caso dos sistemas circulatórios e respiratórios, o cérebro, o coração, os órgãos internos, eles contribuem com o crescimento de 5% do organismo. Os órgãos linfáticos, né, que são os únicos que têm regressão, e a pressão arterial pode, às vezes, pode e vai aumentar até níveis de adulto. Às vezes, esse adolescente, ele pode ter uma predisposição de hipertensão, e se a gente não fizer o controle nessa faixa etária mais importante do que a infância, a gente pode estar deixando passar algum fator de risco de hipertensão. Por quê? É aí, nesse momento, que há a estabilização da frequência cardíaca, há uma expansão do volume plasmático, maior débito cardíaco e aumento da resistência vascular periférica, dos níveis de adulto. Se ele tem um fator predisponente, não dá para a gente esperar na adultice medir a pressão. Ela deve ser uma rotina na consulta do adolescente. Na questão do desenvolvimento da relação biocranial e biolíaco, existe diferença entre o sexo feminino e o sexo masculino. O biacromial é maior magnitude no masculino, onde os ombros são mais largos. E nas meninas cresce o biilíaco, onde o ilíaco são mais distantes, que dá aquele aspecto violão e até mesmo pelo sentido da reprodução, né? Então, elas têm, as meninas, o quadril mais envolvido nesse desenvolvimento e nos meninos os ombros largos. A massa esquelética, ela cresce paralela à massa muscular, sofre a ação do estradiol e da testosterona com a maturação da epífise, né? E sofre a ação também dos hormônios de crescimento.
Então, a idade óssea fica sendo um valor importante para a gente, quando necessário, solicitar para indicar a maturação fisiológica. O crânio participa muito pouco, né? Geralmente ele está estacionando em 2, 4 aninhos de idade, participa muito pouco nesse desenvolvimento, mais em termos de gordura, de depósito de gordura. Mas dentro do crânio, o que mais afeta é o globo ocular, que ele cresce em forma sagital, né? Então, pode desenvolver a miopia na adolescência. Então, é necessário também solicitar a acuidade visual nessa faixa etária como rotina de puericultura. No rosto é mais o nariz, a mandíbula, e aí, às vezes, aquelas obstruções dentárias, em que muitos adolescentes têm que usar aqueles aparelhos, né, para correção. Mas porque as mandíbulas também elas se desenvolvem muito por ser extremidade. Aí a gente vai estudar um pouco sobre a maturação, estudar não, discutir aqui, falar um pouquinho sobre a maturação sexual, que é o desenvolvimento das gonas, dos órgãos reprodutivos e os caracteres secundários. Mas um pouco eu trouxe aqui um pouco das palavras que a gente usa, os termos adequados. Por exemplo, gonadarca seria o desenvolvimento dos esteroides sexuais, que ele vai trabalhar, ele vai no desenvolvimento das mamas, do útero, dos ovários, nas meninas. E nos meninos, aumento da genitália, do testículo, pênis, pelo, tá? Nos meninos. A adrenarca seria o que eu já falei antes, né, anteriormente, os androgênios, que é produzido pela suprarrenal, geralmente os pelos pubianos, faciais e axilares e o odor. Menarca, esse é um termo mais conhecido, que é a primeira menstruação. Semenarca ou espermarca é a primeira ejaculação. A telarca é o surgimento do broto mamário, que faz parte, né, do primeiro sinal de puberdade na menina, a telarca. Pubarca é o surgimento dos pelos pubianos. E a sexarca, a primeira relação sexual. Então, são termos assim que os médicos que atendem adolescentes são necessários profissionais de saúde entender e também anotar nos prontuários. Não necessariamente esses termos, a gente conversa com o adolescente sobre isso. Fala estes termos para o adolescente, né? Mas é bom para a gente anotar primeiro adenarca, amenarca, telarca, sexarca, até por carga de sigilo, às vezes os profissionais que podem mexer com o prontuário não vão entender muito bem ali que é sexarca, né? Para nós, temos obrigação de saber. Então, como se dá? Existem planilhas, que é o gráfico de Tanner, que é o gráfico de vários tipos, né? Tem vários desenhos. Eu trouxe o que a gente mais usa aqui na minha universidade, tá? Mas existem vários modelos do desenho do desenvolvimento puberal de meninos e meninas. No caso de meninas, é M de mama e P de pelo. Então, nós temos aqui o M de mama infantil, que é M1, e P1. É sem mama e sem pelo. Na menina, entre 8 e 12 anos, a gente tem a elevação do broto mamário. Quando se eleva aquele broto, não é gordura, tá, gente? Ontem mesmo teve um aluno que falou: professora, já está. Quando eu fui examinar a menina gordinha, era só depósito de gordura. É a mama, a gente tem que sentir aquele botão, tá? Alguns pais até confundem isso como um tumor. Já veio meninas, né? A mãe desesperada que falaram que era um tumor, e quando a gente vai tranquiliza que é realmente a mama, e a menina já com 9 aninhos, 10 aninhos, é normal, acima de 8, normal aparecer, que é uma puberdade adequada para a menina, né? Então, é elevação da mama. Ainda não tem desenho da mamile e da auréola.
os pelos pubianos mais finos, longos, macios, tá? Ao longo dos grandes lábios, é o P2. M3, a mama já aumenta um pouco, mas não há muita marcação dos contornos. Nós vamos ter os contornos bem delimitados no M4, que é o mamilo e a, a, a auréola, já mais delimitado. No caso do P1, P3, já os pelos mais escuros, ásperos, mas no pubis. No P4, já temos diferenciando já para a região inguinal, mais áspero já de forma adulta. Mais ou menos nessa fase final de M3 com MP3, mas principalmente M3, pode ocorrer a menarca. Então, é fácil a gente orientar os pais. Às vezes, ela está com 12 anos, está baixinha, mas ela está crescendo 4, 5 centímetros ano. Então, quando você vai ver, ainda não tem mama. Então, você fica tranquilo, orienta, porque é depois do M2 é que a menina vai ter o seu estirão. Tá? E depois, em torno de cada fase dessa, é 1 ano para pular de uma fase para outra. Por isso que eu falei lá, ó, existem diferenciações entre as diferentes adolescentes, mas eles passam por toda essa fase. Ele passa do M1 para M2, para M3, para M4. E às vezes chegam a M5, que já é adulto, e muitas mulheres nem chegam a M5. Mas todos passam no intervalo de 1 ano, pode ser um pouquinho menos, 10 meses, assim, mas abaixo de 6 meses ou muito além de 1 ano, a gente tem que procurar desvios, patologias, tá bom? Entendido? Isso aqui é o feminino. No masculino, quase a mesma coisa. O menino infantil não tem nada. Aí o menino, quando ele entra na puberdade, aumenta o testículo, tá? Então, a gente usa o orquidômetro, que eu vou mostrar aqui, é o centímetro de 3 ainda infantil, quando ele aumenta para 4 centímetros cúbicos de volume, ele já entrou na puberdade. E aí a gente vai acompanhando o crescimento. O pelo de P2 é longos, macios, tá? Mais em base do pênis. Quando ele está em P3, G3, desculpa, G3, o pênis cresce em comprimento. E aí eu sempre oriento isso para os alunos. Quando cresce em comprimento, é o estirão do adolescente masculino. Pênis cresceu em comprimento, ele está no estirão. Ele está no estirão, ele está crescendo quanto? Mais ou menos 9, 10 centímetros ano. Então, se ele vem aqui com você com 13, 14 anos, está aqui, começou esse desenvolvimento puberal mais ou menos nesse ano, você põe aí para os pais, vai crescer em torno de 20 centímetros em 2 anos, e aí eles ficam mais tranquilos. Então, é necessário a gente saber a idade cronológica, o estágio puberal, ver a velocidade de crescimento e colocar tudo em curvas e em planilhas, que a gente faz uma boa orientação do crescimento e desenvolvimento do adolescente. No caso do pelo, né, P3, já mais ásperos, mais longos, mais distribuídos, P4 já entrando região inguinal, e P5 já aquele losango, distribuição interna de coxa e mais o aspecto masculino. No caso de G4, que é o pênis, né, que o primeiro é o testículo, tá? Então, cresce o testículo, depois cresce em comprimento o pênis, depois cresce em largura o pênis, tá? Em largura. Então, aqui ele ainda é fininho e comprido, mas no G4 é em largura. Nessa fase, é a fase também da espermarca, onde já está com os órgãos já bem definidos e a maturação dos espermatozoides. Também podemos orientar de forma muito adequada isso, tá? Aqui, então, nós temos o orquidômetro, tá? Então, ele vai com volume de meio, 1, 2, 3. Nessa mudança de 4 é que a gente pode apresentar que realmente entrou na puberdade. Então, eu trouxe a diferença aqui de velocidade de crescimento
Crescimento estável, parecido com aquele outro, aceleração, porque a menina e o menino têm um crescimento estável, a menina, quando entra em M2, ela tem aceleração, ela é mais precoce e mais curta, o menino é mais tardio e mais longo, e depois a desaceleração. Vamos ver isso mais individualmente. Crescimento do menino, menina. Então, no final, até o final do crescimento, é mais ou menos de 2 a 5 anos, tá? Mas se a gente pensar em torno de 4, 2 é muito pouco. Então, o menino inicia o desenvolvimento puberal pelo aumento do volume testicular, que é o G2. G2 aumentou o testículo, está na velocidade de crescimento estável. Ele não cresce nesse momento, tá? É de 5 a 6 velocidade ano. Quando o pênis está em comprimento, tá? É G3. Então, ele entra na aceleração de G3, com pico máximo em G4. E na desaceleração em G5, tá? Então, ele tem mais ou menos aqui, até G4, também 10 a 12 centímetros ano. A ginecomastia também, como é estirão, pode ocorrer a ginecomastia fisiológica nesta fase aqui, que regride, se for uma fisiológica tranquila, regride após G5, em torno de G5, não é após, tá? Durante a fase da desaceleração, a ginecomastia fisiológica pode ocorrer e desaparece. Então, é importante a gente ter esse gráfico em mente para poder orientar todas essas dúvidas, e são muitas, viu? Sobre esse assunto, muitas queixas mesmo nos nossos ambulatórios. Na menina, também a mesma raciocínio. M1 é a infância. Quando ela começa a telarca, por isso ela é mais precoce. Quando começa a mama, que é M1, ela já entra na aceleração. Ela tem o pico máximo M3 e na desaceleração. Por quê? Da desaceleração é sinal de que ela já está com a maturidade fisiológica reprodutiva adequada. Então, ela já pode menstruar, tá? Então, geralmente o pico máximo é M3, aí às vezes, já está assim, não, já está com 12 anos, 13 anos, não menstruou, mas você vai ter que comparar com o estágio puberal, você vai ter que ter o gráfico para poder acompanhar isso. Se ela está com 12, 13 anos, mas ainda é só maminha, nós temos que tentar esperar, fazer vínculo, começar a marcar de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, para poder orientar, tá? Então, é nessa desaceleração que pode ocorrer, então, a menstruação, que às vezes elas podem ser anovulatórias e irregulares, às vezes não, às vezes ela já vem completinha. Tá? Então, entre o início da mama, porque tem muitas mães que vêm, Dora, 10 anos, já está com mama. Eu menstruei com 12 anos. Elas acham que começou a mama, já vai menstruar. Não, começou a mama, eu tenho mais ou menos 2 anos para chegar nesse estágio. Então, vai ser mais ou menos compatível com a mãe, tá? Então, ao broto mamário antecede 2,5 a 5 anos a menarca, né? A gente sempre extrapola o que está na literatura, mas eu estou falando um pouco da prática. Em torno de 2 anos e pouquinho, a menstruação está chegando depois do início da mão. E pode ocorrer também, antes da menarca, nesse período do pico máximo, a leucorreia fisiológica, igual a ginecologia fisiológica, a leucorreia fisiológica, porque os hormônios já estão também adequando a fase reprodutiva, tá? Por ação estrogênicas. Então, na prática, por que é importante conhecer esse estágio que eu já fui falando, mas eu vou fazer aqui o resumo. Precisamos ter esses instrumentos para monitorização do crescimento e desenvolvimento e reflete os caracteres sexuais primários e aparência de secundário, que é na ficha de Tanner. As variações entre a idade cronológica e progressão puberal é muito importante a gente saber, nesse pouquinho de tempo de explanação, e o crescimento físico sempre tem que estar relacionado com a maturação sexual, tá?
Depois que o menino e a menina já atinge o estágio de P4, G4, M4, P4 de menino e menina, aí a gente já fica mais tranquila, não necessariamente toda consulta de 6 em 6 meses há necessidade de fazer esse exame, mas você tem que ter certeza que o estágio final já aconteceu. Assim como você tem que acompanhar muito bem o início, porque pode ter paradas nesse crescimento, paradas nesse desenvolvimento puberal e você identificar alguma doença para ser investigada. Então, a gente tendo um pouquinho desse conhecimento, eu espero que a gente tenha conseguido passar um pouco a mensagem, eu vou estar trabalhando e orientando sobre estatura final, práticas esportivas, que a gente sabe que não pode liberar musculação, né? Aqueles exercícios de alto impacto e de peso para meninos e meninas que estão em estirão, porque eles estão em fase de crescimento e às vezes o ligamento, o tendão podem se romper. O broto mamário, orientar bem, não é tumor, é de forma adequada, é a partir daí que vem a menstruação, que é em torno de 1,5, 2 anos para vir, que não precisa, tem que estar bem orientada, que a propriedade na menina aparece primeiro, entre 8 e 9 anos, a menina, o menino de 9 a 10. O aumento do testículo é antes do pênis, é antes dos pelos, antes da voz grossa, tá? A questão da ginecomastia que pode ocorrer, os distúrbios menstruais, a correia, tudo a gente tem que ter um pouco da noção em que fase que está para orientar de forma mais adequada. Além de que é o crescimento distal, antes do proximal, e aí a gente também tem as questões que a gente tem que orientar sobre a obesidade, bulimia, que eu acho que pode ser para outra webinar, a questão das labilidades que eu falei no início, em que faixa etária está este adolescente para orientar um pouco mais, isso está dentro da normalidade? Não, isso já está ultrapassando a normalidade. Hoje a gente tem que pensar muito na saúde mental, né, que está explodindo as questões de da depressão, do suicídio, ideação suicida, aquelas autolesões, orientar sobre sexualidade, sobre os aprendizados, violência e todo esse momento durante a consulta. Mas se a gente conhecer muito bem o crescimento e desenvolvimento puberal, o crescimento e desenvolvimento psicoemocional, a gente consegue lidar muito bem na consulta do adolescente como pediatras, de forma adequada. Então, para terminar, a gente tem alguns sinais de alerta, tá? Sobre a saúde sexual, que é o que vale, não estou falando em estatura, estatura também tem tudo meio padronizado, e a endocrinologia pode estar nos orientando melhor sobre isso. No caso da maturação sexual, tá? Se a menina não apresentar sinais de puberdade, que seria o broto mamário, aos 13 anos, tá? Se ela não apresentar a puberdade aos 13 anos, não falo nem em menarca e em pelos, não, tá? É mais o broto mamário. Até os 13 anos, vamos investigar. Já fiz uma investigação uma vez que ela tinha amastia bilateral. Ela não tinha mama, ela já estava com pelos pubianos de forma adequada, e quando a gente pediu ultrassom, os ovários todos já no ciclo ovulatório. Dali a poucos dias, ela desenvolveu, poucos meses, ela desenvolveu a menstruação, a menarca, tá? Mas ela não tinha mama. Ausência de menarca aos 15 anos. Às vezes a mama apareceu aos 10 anos. Da mama para menarca, não falei para vocês em torno de 2 anos, 2 anos e meio, até 5, na literatura. Na prática, eu nunca vi, tá? Mas pode existir porque está na literatura. Dependendo do início da mama, se ela não apresentar menarca aos 15 anos, eu tenho que investigar.
No caso do menino, no sexo masculino, que não apresentar sinais de puberdade, que é o aumento do volume do testículo, ou pelos, mas principalmente o volume do testículo, aos 14 anos, tá? Então, 13 se não apresentar mama, 15 se não apresentar menstruação na menina, aos 14 volume testicular no menino. Eu tenho que investigar. Posso estar diante de uma puberdade tardia? Posso, mas aí eu vou investigar se realmente ela é tardia ou se eu já estou com algum déficit de estrogênios, né? Ou de testosterona, dos andrógenos. E, ao contrário, se o menino apresentar o desenvolvimento de testículo antes dos 9 anos, né? O desenvolvimento puberal antes dos 9 anos, e a menina antes dos 8 anos, eu também tenho que investigar, porque eu posso estar diante de uma puberdade precoce, tá? Então, aqui é mais para fechar em questão alguma patologia. Se eu souber mais ou menos o desenvolvimento adequado de crescimento físico e puberal, eu consigo. Aqui eu posso não saber a patologia, mas me dá certeza que eu tenho que começar a investigar. Então, eu vou naquilo que eu já sei investigar e talvez procurar o especialista para ajudar a acompanhar esta adolescente ou este adolescente. Termino agradecendo mais uma vez, colocando à disposição meu e-mail e o Insta, convidando vocês também a participar. Infelizmente, vai ser presencial, mas de repente dá tempo de algum patrocínio. Porto Alegre espera vocês entre 17 a 20 de setembro, no nosso maior evento, que é o 17º Congresso Brasileiro de Adolescência. E aqui um pouco das referências, produção nossa científica nesse período de trabalho que fizemos até o momento. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado e parabéns, doutora Alda, para essa excelente apresentação. Nós pedimos aos participantes que coloquem as perguntas no chat, que a organização depois encaminha a doutora Alda para as respostas. Não só para as próprias adolescentes, mas para a sociedade, e desafiador também para os próprios técnicos de saúde, e tanto que acontece que algumas variações que pode ser genética, ambiental e eventualmente nutricionais. E é desafiador para todos nós como técnico de saúde, é por isso que vamos chamar agora o Dr. Hugo Braga Tavares para falar da consulta de adolescentes. O Dr. Hugo é pediatra com diferenciação em medicina do adolescente, é pediatra no Centro da Criança e Adolescente do Hospital Café Porto, e lá no Porto, em Portugal, é presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina do Adolescente, obviamente da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Dr. Hugo tem a palavra e tem o floor, faz favor. Da medicina do adolescente, para falar um pouco sobre a consulta do adolescente e a realidade desta consulta no nosso país. Começo por dizer que sou um total defensor dos adolescentes e vejo a adolescência como um período fantástico de crescimento, não só para os jovens, obviamente, mas também para as famílias. Brinco um bocado quando estou em consulta e quando estou com os pais, dizendo que muitas vezes os pais são mesmo uma das partes mais complicadas da adolescência. E digo para tentarmos que todos fiquemos mais alerta para algumas das questões que os adolescentes passam e assim podermos ajudar os nossos filhos e os nossos pacientes a crescerem de uma forma mais saudável e aproveitarem este período fantástico que é a adolescência. Antes de falar propriamente da consulta do adolescente, eu achei que era importante conhecermos um bocadinho este processo da adolescência. Já falamos há pouco
das modificações corporais, mas a adolescência é muito mais do que isso. E, na verdade, se tivesse que encontrar uma imagem que resumisse um bocadinho ou tentasse explicar aquilo que se passa no cérebro dos adolescentes, seria esta. Nós vemos aqui um cérebro com duas áreas que estão destacadas. Temos a roxo a área límbica e a verde a área pré-frontal. O sistema límbico, na adolescência, é fortemente impregnado por todas as mudanças hormonais e vai iniciar o seu processo muito precocemente, muito mais precocemente que o córtex pré-frontal. Esta ativação do sistema límbico leva a comportamentos de procura do desconhecido, de experimentação da vida, que algumas vezes se associará ou poderá associar a algum risco. Mas temos aqui uma base orgânica para os comportamentos impulsivos, exploradores dos adolescentes. Temos depois o córtex pré-frontal, habitualmente envolvido nas tarefas cerebrais superiores, de planeamento das tarefas e de previsão das consequências dos nossos atos. Vemos que a maturação desta área cerebral inicia-se, mas sobretudo termina muito mais tardiamente. E temos, portanto, aqui um tempo que separa entre a maturação de um sistema límbico que promove comportamentos de descoberta e de um sistema do córtex pré-frontal que faz a avaliação das consequências desses mesmos comportamentos. E aqui temos a justificação biológica para aquilo que são muitas das posturas dos adolescentes, que nos deixa sempre muito intrigados. Do ponto de vista filogenético, esta maturação do sistema límbico é muito interessante, e se nós virmos um pouco aquilo que foi a evolução da espécie humana, nós sentimos que esta ativação do sistema límbico foi talvez responsável pela saída do conforto familiar, na descoberta, na partilha, levando a novidades genéticas, cruzamentos genéticos e evolução da espécie humana. Aqui, na adolescência e a nível mais particular, podemos então perceber que muito do isolamento que o adolescente procura nesta fase da adolescência, separando um bocadinho ou questionando aquilo que é a autoridade dos pais e encontrando nos seus pares, nos seus colegas, a nova verdade, é em si uma expressão desta mudança biológica que acontece nos seus cérebros. No fundo, nós podemos ter aqui um carro de Fórmula 1 a alta velocidade, que, apesar de ter um sistema de travagem fabuloso, top, muitas vezes não o consegue pôr em ação pela sua imaturidade em perceber efetivamente algumas das consequências dos seus atos. E, na verdade, o adolescente tem todo este processo cerebral a acontecer, associado a todas estas mudanças de que já falamos e que, convenhamos, nem sempre são mudanças muito atrativas ou facilmente vividas pelos jovens. Pelas diferenças que encontram com os seus pares, pela antecipação e pela vivência dos estándares da sociedade relativamente à altura, a alguma beleza, a alguns traços que levam a que muitas vezes tenham muita dificuldade em aceitar estas mudanças, sobretudo quando vão sendo diferenciais daquilo que são os seus colegas. E, na verdade, todos nós temos sempre um processo de adaptação sempre que há uma mudança. Nem todos conseguem fazer um trajeto que permite passar direto para uma aceitação de uma mudança. Muitas vezes passamos por fases de ansiedade, de recusa, de medo, de felicidade, de culpa, de depressão, mesmo de hostilidade, até conseguirmos aceitar determinada mudança. Agora imaginem milhentas mudanças acontecendo num curto intervalo de tempo. Este é o cérebro do adolescente, que tem que se tornar então independente dos pais, o que gera muitas vezes conflitos e disfunções, que encontra ou procura nos pares, nos seus colegas, a nova verdade e os modelos que querem seguir. Só que nós
sabemos que nem sempre os pares são os melhores pares e isto muitas vezes pode tornar-se muito prejudicial no seu trajeto. Os adolescentes que têm que fazer a construção e a descoberta e ao mesmo tempo a aceitação da sua identidade física, sexual, psicológica, emocional e moral, e aqui como o papel do impacto dos outros, junto com a sua autoimagem e aceitação, é fundamental. Por fim, é também na adolescência que os jovens têm que, tornando-se autónomos, definir aquilo que será o seu futuro papel na sociedade. Tudo isto junto àquelas tarefas diárias que os adolescentes fazem e que tanto prazer lhes dá e ao mesmo tempo sofrimento. Por tudo isto e por todas estas mudanças e por todo este processo, apesar de ser fácil se calhar pensar que a adolescência é um período e um tempo de sobrevivência, eu gosto de a ver, pelo contrário, como uma fase de crescimento, de mudança e de grandeza, que vai permitir aos nossos jovens conhecerem-se e que vai permitir aos pais conhecerem os filhos e perceber naquilo que se vão tornar e naquilo que vão contribuir para a sociedade. Aqui alguma, em jeito de piada, algumas das verdades absolutas dos adolescentes. Normalmente partilham connosco que acham que os pais são chatos, os pais dos outros até são simpáticos, que os seus amigos e aquilo que está online então é lei e contrapõem muitas vezes com verdades que encontram nas redes sociais, que a escola é, obviamente em verdade para alguns não será, mas será para a maioria uma seca, que uma dificuldade da escola dar uma resposta formal àquilo que os jovens pretendem. Aqui uma verdade que é realmente interessante, que é o peso que eles têm no imediato. E há uma experiência muito fácil em que dizemos: dou-te X dinheiro hoje, ou se não te der hoje e tu aguardares, daqui a 15 dias dou-te 2 vezes. A maior parte dos adolescentes nesta fase, fruto daquele mismatch do seu desenvolvimento cerebral, vão preferir ficar com o dinheiro já hoje. Okay? Depois, uma verdade de que a maior parte dos adolescentes realmente considera os médicos aliados dos pais. E é aqui que começam a surgir os primeiros desafios na consulta do adolescente, e já voltaremos a este tema mais à frente. E depois, uma incompreensão, uma sensação de não pertença, uma noção de que realmente não têm culpa e de que têm a razão absoluta. Obviamente que os adolescentes têm uma razão muito, muito, muito grande. Eles têm a razão da sua vida e é muito relevante para nós adultos percebermos isso e darmos a oportunidade deles partilharem a sua razão. Entrando agora verdadeiramente no tema que me foi pedido, os desafios da consulta do adolescente. À partida, o primeiro grande desafio da consulta do adolescente é trazer os adolescentes à consulta. Muitas vezes são trazidos pelos pais com alguma contrariedade, às vezes aceitam, mas vamos cada vez mais encontrando jovens que procuram eles próprios a consulta porque sentem que precisam de ser ajudados. É fundamental perceber as particularidades dos adolescentes, daí eu ter gasto estes primeiros minutos a falar um bocadinho sobre como funciona o cérebro dos adolescentes, gerir muito bem o espaço e o tempo de consulta. Varia de sítio para sítio, há consultas que poderiam ser muito mais demoradas, temos que ir adaptando e, sobretudo, garantir que temos uma resposta para, a curto prazo, voltar a ver o nosso adolescente. Os adolescentes são todos diferentes e às vezes são diferentes entre consultas e, portanto, cabe ao médico ter a capacidade de adaptar a consulta a cada adolescente e à particularidade de cada adolescente. Temos também que saber gerir e trabalhar com os pais. Estes têm expectativas diferentes, têm os seus objetivos para a consulta, têm a sua razão e compete-nos trabalhar e ajudar os pais, não deixando de ter na cabeça que o nosso verdadeiro alvo e a nossa aliança terapêutica deve ser estabelecida com os adolescentes. Isto implica algumas mudanças que depois vamos falar um bocadinho mais à frente no funcionamento da consulta. Claro que um dos maiores desafios será manter os adolescentes na consulta. E aqui o sucesso da consulta e o sucesso de algumas das estratégias que vamos falar poderá
resultar na vontade do adolescente em regressar à nossa consulta, o que em si seria uma grande vitória. Eu penso, atrevo-me a dizer que muitas vezes o meu grande objetivo na primeira consulta é garantir que o adolescente volte outra vez. Dessa forma, terei mais oportunidade de trabalhar com ele sobre assuntos, não só os que trouxeram à consulta, que motivaram a consulta, mas outros assuntos que possam ser necessários ser trabalhados. É muito importante ter uma noção de espaço. Obviamente eu costumo dizer que é um bocadinho overrated. Claro que esta não é a imagem do nosso consultório, não precisa de ser. Não é necessário haver um espaço fantástico e idealmente um espaço separado das crianças, mas também até aí não é uma situação essencial, é uma recomendação. Mas sobretudo termos tempo não só na duração da consulta, como nas horas das consultas, para tentar perturbar o menos possível tudo aquilo que são as prioridades dos adolescentes. Em Portugal nós conseguimos há uns anos garantir que no sistema público as consultas até aos 18 anos não têm qualquer custo. Isto trouxe uma vitória enorme naquilo que é a acessibilidade dos jovens às nossas consultas. A consulta que começa logo na sala de espera, quando nós vamos chamar o adolescente e verificamos a forma como toda a família se posiciona na sala de espera. Temos uma informação fabulosa sobre o funcionamento familiar que depois exploramos mais quando estamos já dentro do consultório. Desde o primeiro ponto, os adolescentes devem ser o nosso foco. Devemos abordá-los em primeiro lugar, perguntar como é que gostam de ser tratados e oferecer-lhes o local central no gabinete e na linha de visão do médico. Posso-vos dizer que muitas vezes termino consultas com a noção de que, apesar de ter falado com os pais, pouco olhei os pais. O meu grande objetivo é ter o adolescente e o adolescente sentir que ele é o meu foco e a minha prioridade. E desta forma, a dinâmica da consulta pode ser desenhada de maneira a aproveitar a presença dos familiares, que nos trazem os seus motivos, como disse, as suas razões, contrapondo um bocadinho aquilo que são os argumentos do adolescente, perceber as preocupações da família, uma vez mais as alianças entre as diferentes partes da família, a dinâmica de funcionamento e perceber, obviamente, antecedentes médicos que muitas vezes os jovens desconhecem ou que não têm o pormenor que será importante para nós termos. Após esta primeira fase, eu, por norma, dependendo obviamente da consulta e da idade e da maturidade do adolescente, ofereço uma oportunidade de podermos ficar a sós. Obviamente, como disse, isto vai depender de muitos fatores, não é uma obrigação, é um direito do adolescente e nós devemos propor, explicando verdadeiramente qual é o objetivo. Eu costumo dizer que é quase como para os preparar, como se fossem daqui a pouco tempo serem adultos e irem depois a uma consulta sozinhos. Equivale a ir para a escola sozinhos, ter uma atividade sozinhos, começar a preparar este primeiro contacto com o profissional de saúde. É muito importante, como vamos ver ao longo deste momento em que ficamos a sós, mas sobretudo no final, fazemos um resumo com os principais pontos que foram falados, sobretudo para estabelecermos um plano, uma meta, e assim atribuirmos logo objetivos para uma próxima observação. Por norma, tento reunir novamente a família para se discutir todo este plano, idealmente até na voz do adolescente, sendo ele o candidato ideal a poder partilhar aquilo que foram as reflexões que tivemos durante a nossa consulta. Claro que tudo isto funciona se estivermos em cima da mesa a trabalhar com um ambiente de confidencialidade. É fundamental nós percebermos que a confidencialidade é um direito universal e que não está dependente de toda a competência dos nossos jovens. As crianças têm direito à confidencialidade. Depois, o que nós fazemos com essa informação é que vai ser diferente. E mostraram os estudos que explicar e criar um ambiente de confidencialidade é uma chave para conseguir que os adolescentes partilhem verdadeiramente os seus problemas. Quando é que o devemos partilhar ou explicar e quando é que devemos reforçar? Em todos os momentos. Eu costumo falar deste ponto logo ainda quando estou com os pais, até para deixar perfeitamente claro que depois não vou ter conversas a sós com eles,
para depois reforçar quando estou com o adolescente. E a cada momento, e não só quando tratamos dos temas mais sensíveis, reforçar esta questão da confidencialidade, assim como os seus limites. E os limites, basicamente ou genericamente, podem ser definidos como desde que não haja partilha de informação que ponha em risco a vida do adolescente ou a vida de terceiros. E isto é muito importante. Eu muitas vezes também brinco com eles e digo, bem, se tu me disseste que estás a pensar em ir furar o pneu do carro dos teus professores, eu se calhar terei que te ajudar a que isso não aconteça. E cria-se um ambiente um bocado cómico e eles percebem claramente qual é o limite da confidencialidade. O processo da entrevista clínica começa, como disse, logo na sala de espera, mas exige do médico uma capacidade de ser um verdadeiro camaleão, adaptando-se a cada momento à informação que é partilhada, ao estadio do desenvolvimento do nosso adolescente. Um mesmo adolescente, num momento diferente ou mesmo na mesma consulta, pode exigir abordagens e estratégias diferentes. Nós devemos, sobretudo, ouvir muito bem, conduzir os jovens ao longo da entrevista para que sejam abordados temas que, pelo motivo que trouxe à consulta ou por outras questões que eles próprios partilhem, sejam efetivamente tratados e abordados. Devemos aproveitar também, à medida que vamos fazendo a entrevista, para promovermos pequenas intervenções no foro da autonomia, dos estilos de vida saudáveis e nos comportamentos de risco. Esta tabela resume um bocadinho aquilo que são a forma de pensar e de agir dos adolescentes nas diferentes fases, aqui até ao jovem adulto, no que diz respeito à área-chave da dependência, imagem corporal, do relacionamento com os colegas e da sua identidade pessoal. Isto porque, percebendo o estadio do nosso adolescente, e obviamente aqui as idades são janelas, há jovens com 12 que poderão estar mais maduros e com 16 que poderão estar menos, mas percebendo a forma como funciona o cérebro permite-nos ter estratégias de promoção de saúde muito mais eficazes. Se nos primeiros 2 períodos nós temos, sobretudo, como eu disse, um foco no aqui e agora, hoje é que é importante, falar de prevenção do tabaco porque mais tarde vão ter um cancro do pulmão não resulta. Se calhar falar que afasta as raparigas, o cheiro que não é muito agradável, que se tiverem um relacionamento e derem alguns beijos, se calhar não vão gostar do sabor, que ficam com a pele seca, que ficam com as mãos amarelas, ou seja, trabalhar muito focado naquilo que é a idade e identidade, peço desculpa, e na imagem, e naquilo que é a repercussão imediata, tem um papel muito mais eficaz do que pensar em consequências futuras, algo que só na adolescência tardia os nossos jovens vão conseguir alcançar. Lá está, com a maturação progressiva do córtex pré-frontal. O médico deve ter uma maturidade adequada para fazer estas consultas. Não só técnica, e essa técnica, por muito que a gente aprenda, o dia-a-dia é sem dúvida o melhor professor, mas também emocional. E eu recordo aqui uma situação que, algures no meu trajeto médico, me deixou surpreendido e sem palavras, quando, abordando, como vamos ver, numa entrevista estruturada, questões relacionadas com a área da sexualidade, uma jovem de 17 anos partilhou que tinha atividade sexual há 3 anos e não tinha qualquer prazer. E de repente, sem ninguém me ter preparado para o tema, vejo-me envolvido numa discussão não sobre risco, não sobre proteção, anticoncepção, mas sim sobre qualidade da relação sexual. Isto levou-me a perceber que realmente precisamos de ter uma mente aberta e uma capacidade de aprender a cada dia.
e já agora dar esse alerta, perceber que é uma temática que realmente é muito, muito relevante na maior parte dos nossos jovens, a questão também da qualidade da sua atividade sexual. Devemos ter um discurso neutro, não devemos ter preconceitos, não devemos julgar. Mas isso não implica que não possamos aqui e ali partilhar algumas preocupações que possamos ter, nomeadamente com alguns dos comportamentos. Vejo aqui um exemplo de um jovem desportista que fuma o seu tabaco ou que experimenta outras drogas e se calhar pegar exatamente naquilo que é o seu objetivo desportivo e partilhar a nossa preocupação de que os consumos que vem tendo possa interferir com aquilo que é o desempenho e o futuro desportivo. O médico deve ter uma segurança e um controle total da consulta. Nem sempre é fácil pelos jovens ou pelos pais e muitas vezes isto implica pontos de ordem e organização da consulta. Por último, devemos trabalhar em equipa multidisciplinar. Obviamente que ter a capacidade de ajuda de outras áreas é fundamental para conseguirmos o nosso objetivo. É preciso saber comunicar, não só de forma verbal, mas eu atrever-me a dizer, sobretudo, atentando à linguagem não verbal. Há um enorme conjunto de sinais relacionados com a linguagem não verbal que existe numa sala e num consultório. E ter a capacidade de os ler e de atuar é extraordinariamente importante. Devemos usar uma linguagem clara, simples, não devemos entrar nos termos dos adolescentes, mas também não podemos pô-los de parte. Temos que os perceber e aqui e ali usá-los como aliados. Devemos evitar palavras caras, típicos dos médicos, e devemos ter a capacidade de adaptar ao nível cognitivo. Mas mais importante, irmos percebendo em cada momento se o adolescente está a perceber aquilo que nós estamos a dizer. Recordo que numa das minhas consultas já íamos tendo alguma interação, pouca, e houve ali um momento em que eu senti mesmo a necessidade de interpelar o jovem para que participasse. E ele muito simplesmente olhou para mim e disse: eu peço desculpa, doutor, mas eu não percebi nada do que me disse até agora. Claro que nos rimos, eu disse: olha, peço desculpa, culpa minha, vamos começar de novo e vamos falar numa linguagem que tu compreendas. E efetivamente ter esta capacidade de ir olhando e percebendo, auscultando aquilo que é a compreensão dos nossos jovens é fundamental. A questão do toque é muito, muito relevante. Obviamente que é preciso muito cuidado na forma como gerimos o toque, mas tocar uma mão quando há um choro, tocar um ombro, pode ser altamente terapêutico. Muitas vezes mais terapêutico que palavras. Choro absoluto, caótico, silêncio na sala, um toque na mão, um toque no ombro, muitas vezes faz a diferença. E, obviamente, com os cuidados associados a estas questões do foro, da intimidade e da privacidade, ter aqui a noção de que, em alguns contextos, isto poderá ser efetivamente terapêutico. Devemos também tentar minimizar as interrupções das consultas, porque isto perturba muito aquilo que é o funcionamento do cérebro do nosso jovem. O médico deve ter a capacidade e conhecimentos para dominar todas estas áreas, os que dizem respeito ao crescimento, à puberdade saudável, foi abordado anteriormente, as questões relacionadas com a alimentação, desporto, a gestão da dinâmica familiar, aqueles dias a dias que eu penso que será comum em todo o mundo, pelo menos em minha casa assim o é, do desliga o computador, arruma o quarto, vem já, e eles dizem vou já, e andamos ali num vai e vem entre vem já e vou já para conseguir alguma coisa. Mas temos também jovens que de repente descobrem que os pais têm relacionamentos extraconjugais ou que são adotados ou que há um segredo familiar, e trabalhar esta dinâmica familiar é muito, muito relevante. Temos que dominar temas da saúde reprodutiva, doença crónica, consumos, questões éticas e médicas legais e recursos de apoio aos jovens, não só escolares, mas de apoio médico e de redes sociais. E ter também capacidade de gerir temas da área da saúde mental, da escola e das ofertas educativas. Em todo este processo, o médico deve ter disponibilidade, atenção, mostrar verdadeiramente interesse. Eles se sentem tão bem quando nós estamos a fazer, como se costuma dizer, um frete, ou quando estamos ali de corpo e alma. Temos que ser genuínos, empáticos, devemos escutar tudo, observar muito, escrever pouco.
mas às vezes o pouco que escrevemos pode ter um papel fundamental. Eu digo sempre isto: tome sempre uma nota ao nome do amigo, da namorada, da disciplina que gostava mais, do desporto que ele faz, e ter a capacidade de devolver isso numa consulta seguinte, 1, 2, 3 meses depois, mostra àquele jovem que, este médico realmente ouviu. E temos, portanto, aqui alguns truques e alguns auxiliares para nos ajudarem na nossa tarefa. No momento da entrevista clínica, e sobretudo quando estamos a sós, por vezes temos que recorrer aos chamados desbloqueadores de conversa, pegando notoriamente nos temas que são de maior interesse do jovem, atividades preferidas, quem mais gosta, a escola que corre, mas um simples, muitas vezes, falando do que está menos bem na tua vida, pode ser suficiente para trazer uma conversa franca, aberta e uma partilha emocional. Devemos ir do geral para o mais particular, isto é, falar dos temas mais genéricos até entrar naquilo que são as áreas mais íntimas ou mais críticas, normalizando também comportamentos. Nós sabemos que os jovens da tua idade, por norma, têm o seu primeiro contacto com o cigarro. É uma realidade que tu vês na tua escola e na tua turma. E tu, com o teu grupo de amigos, já experimentaste? Já sentiste vontade de o fazer? Porquê é que não o fizeste? Como disse, ir resumindo os aspectos mais relevantes ao longo da entrevista é fundamental. Fazer pontos de ordem para que fique perfeitamente claro aquilo que foram as conquistas daquela entrevista. As questões devem ser sobretudo abertas, que permitam devolver e que permitam desenvolvimento. Se nós fizermos perguntas muito fechadas, daste bem com o teu pai e com a tua mãe? A resposta que vamos ouvir é sim. Com o pai ou com a mãe? Com os dois? Ficamos na dúvida. Se nós perguntarmos, fala-me um pouco como é que são os relacionamentos em tua casa, entre ti e o teu pai, entre ti e a tua mãe, entre eles. Na educação, gostas da escola? Não. Mas quê? Não gosta da escola do ensino? Não gosta da escola do recreio? Não gosta até gosta e aprende, mas tem amigos que lhe batem? Se calhar falar um bocadinho, fala-me do teu dia na escola. Como é que tu fazes nos recreios? Que professores gostas mais? Termos essa capacidade de elaborar perguntas que não se fechem numa resposta e que permitam expandir é muito mais importante. Nós necessariamente vamos recorrendo a ajudas, e uma das ajudas são estes modelos de entrevista estruturados como o HEADS, que muitos de vocês conhecerão. Atualmente tem-se feito uma mudança um bocadinho de paradigma, focando muito naquilo que são as qualidades ou as forças, os strengths, e há um novo modelo do Kenneth Ginsberg que se chama Strength, ou baseado nas Strengths, e que se chama Success, e que realmente começa por trabalhar aquilo que são as Strengths, primeiro S, para depois abordar em todas as outras áreas, tendo à luz aquilo que são as forças dos nossos jovens, as qualidades dos nossos jovens, trabalhar especificamente essas áreas. Ter a noção de que todos nós temos qualidades, mesmo um líder de um gangue não deixa de ter a qualidade de ser um líder, de ser alguém que é admirado. Temos é que usar essa força e essa qualidade no bom sentido. E devemos ter a preocupação de saber valorizar muito bem as qualidades dos nossos jovens. Mesmo às vezes quando eles não merecem, e arranjar formas estratégicas de o fazer sem que isso transmita uma ideia errada. Até porque muitos destes jovens têm um déficit crónico de serem elogiados. E o elogio é uma arma poderosíssima para o ego e pode fazer mudar comportamentos. Este é, sem dúvida, o acrónimo mais conhecido, o HEADS, que aborda algumas destas temáticas. Um dos erros mais comuns quando iniciamos a atividade e começamos a fazer consultas ao adolescente é tentar cobrir todas as áreas. É um erro. Não temos que o fazer. Não temos que fazer tudo na primeira consulta. Nem é necessário seguir esta ordem. Com o tempo, nós vamos percebendo que numa conversa informal, rapidamente cobrimos quase todas estas temáticas, obviamente, e como dissemos, deixando algumas mais sensíveis para uma parte final, em que o jovem já se sinta mais à vontade para partilhar connosco a sua realidade. Temos depois aquelas situações mais complicadas. Temos o doente que não fala, o doente que recusava a consulta e que não colabora porque veio arrastado e que é mesmo agressivo.
é muito difícil pegar nestes jovens. Como disse, às vezes as estratégias e eles sentindo que há uma preocupação verdadeira e que há até um desvio um bocadinho daquilo que foi a temática dos pais e que nós estamos ali para os ajudar em muitas outras áreas, leva a conquistar e a quebrar o gelo. Suponho que te obrigaram a vir. Olha, tenho pena, não era meu objetivo e claramente esta consulta não funciona se tu não quiseres estar a participar. De qualquer maneira, estamos aqui e eu se calhar poderia ajudar-te em alguma temática. O que é que dizes? Sobretudo, não entrar em conflito. Aquele jovem, por outro lado, que não se cala, é também um problema e obriga-nos a fazer uma mudança na estratégia, usar perguntas fechadas, mais sim, não, pouco expansivas, e fazer frequentes pontos de situação. Por outro lado, aquele que chora, como disse há pouco, às vezes num momento de tensão de choro, o silêncio é poderoso e é terapêutico. Ter lenços e, às vezes, a gestão do toque pode fazer aqui uma transmissão de energia e pode dar um apoio que às vezes palavras não são suficientes. Uma das outras formas é o humor. E eu brinco sempre que uma vez tinha uma jovem com uma crise de ansiedade que entrou na urgência. Toda a gente tinha a mania de dar diazepam para parar a crise de ansiedade e eu tentava sempre, primeiro, numa fase com calma, relaxamento, respiração, acalmar as nossas jovens. Mas, efetivamente, aquela jovem não estava de todo a conseguir parar o seu ciclo. Chorava, e eu, dei, como se costuma dizer em Portugal, dei o braço ao manifesto, fui buscar o comprimido e no momento em que me ia assentar, o banco desliza e eu estatelo-me no chão. Criou-se uma cena cómica, a rapariga desatou numa gargalhada só e com humor, um bocadinho de dor nas costas, mas com humor conseguimos desbloquear uma situação. Fica aqui uma dica, obviamente sempre garantindo condições de segurança. Aquele jovem que não quer voltar é em si um desafio, é preciso perceber o porquê, porque em si pode ser realmente o jovem que mais precisa de vir. E tentar encontrar um ponto em comum que seja para voltar, nem que seja, vamos tentar ajustar aqui o tempo de computador com os teus pais, criar um isco para que eles possam voltar e trazer uma temática que possamos discutir. Não esquecer que temos depois os pais. Os pais muitas vezes são intrusivos, eles estão verdadeiramente preocupados, ou é da sua natureza, ou estão verdadeiramente preocupados com os filhos. E é importante manter a aliança com os pais sem deixar de ter o foco que os adolescentes são o nosso alvo prioritário. Às vezes temos mesmo que pôr os pais fora e não esquecer que é muito importante dar respostas aos pais. Não adianta só trabalhar com os adolescentes, porque depois temos pais que podem minar todo o trabalho que nós tivemos a fazer com os adolescentes. Aqueles pais que pedem para falar a sós devemos evitar ao máximo. Há muitas vezes a partilha aqui de falsos segredos que não devem ser feitos de todo. Temos depois situações difíceis e aqui o médico é um potencial mediador. E é fundamental nós estarmos preparados para que às vezes são partilhadas informações que são verdadeiramente bombas e que nós às vezes temos mesmo que interromper a consulta e dizer eu volto a ver-te amanhã, mas entretanto eu tenho que refletir naquilo que tu me partilhaste. Não devemos ter medo de o fazer. Entramos depois na segunda parte da consulta, que nem sempre é verdadeiramente realizada. Às vezes as temáticas não têm nada de orgânico à partida e muitas vezes nós esgotamos o nosso tempo nesta primeira fase da consulta. Mas, sempre que possível, e porque somos médicos, devemos conduzir um exame físico. Ele complementa a entrevista e muitas vezes é um ponto-chave que permite abordar áreas que não foram abordadas durante a entrevista e descobrir mesmo motivos escondidos da consulta. Às vezes temos uma queixa específica e temos que a fazer, apesar de tratar todas as questões, não podemos deixar o jovem ir para casa com uma queixa orgânica que não foi avaliada e permite-nos também avaliar o crescimento e o desenvolvimento. É óbvio que, de um lado, como disse, podemos aqui aproveitar para esclarecer dúvidas e receios. Aquele jovem que se recusava a tomar banho no balneário e que nós no exame, ao auscultar, percebemos que tem uma tumefação mamária, tem uma ginecomastia pubertária, explicar que é temporário, explicar que não é nenhum problema é fundamental e desbloqueia todo o processo e permite muitas vezes perceber que era esse o motivo que o levava a fechar-se e a recusar-se a ir ao seu treino. Normalizar, dizer está tudo bem com o teu corpo e abordar, obviamente, diálogo sobre temas mais íntimos. E educar. Por outro lado, ter a noção de que o exame físico é uma exposição e muitos jovens, sobretudo quando expostos a médicos do outro género, poderão não estar muito à vontade.
ter a capacidade de ter na equipa médicos de ambos os géneros para poder fazer essa abordagem é o paraíso. Não o tendo, e deixem-me dizer-vos que muito de todos os jovens ao longo destes quase 25 anos de carreira, tenho apenas 3 relatos, e curiosamente um deles de um rapaz, que se mostraram desconfortáveis a que eu fizesse a avaliação. E desde que explicado, nós não vamos estar a despir completamente, de que não vamos estar a expor, de que temos um objetivo para fazer o exame, a maior parte das situações é resolvida. Uma recusa mantida da exposição pode ser um sinal de alerta muito relevante. Devemos ter um local apropriado, um cortinado, um biobo. Isso permite muitas vezes manter algum elemento familiar na sala, mas estando na privacidade atrás. Ter todo o material necessário para não termos que recorrer e sair da sala e quebrar o momento da consulta. Como disse, a presença de familiares pode ser bom, pode ser menos bom. Obviamente limita-nos um bocadinho no diálogo de algumas conversas que possamos ter a reboque do exame físico, mas muitas vezes transmite segurança ao adolescente saber que tem o pai ou a mãe do outro lado do biombo ou da cortina. Portanto, aqui deixar o adolescente perceber claramente, depois de explicarmos o que vamos fazer, deixá-lo ficar perfeitamente à vontade para decidir. Devemos sempre que possível ter um segundo profissional, sobretudo então quando ficamos a sós com os jovens, é muito importante que ele esteja presente. O exame físico deve ser feito de forma sistematizada, expor por segmentos, não é preciso tirar a roupa toda, vamos tirando a parte de cima, depois a parte de baixo, para fazermos uma avaliação. Isto vai quebrando o gelo, ir questionando, esclarecendo e sobretudo normalizando, sentindo muitas vezes aquele alívio da pressão em relação àquilo que vai sendo o desempenho. Em resumo, acho que para termos uma consulta do adolescente com sucesso, devemos perceber as adolescências e os adolescentes, as particularidades de cada um, perceber que a consulta dos adolescentes exige um espaço e, sobretudo, um tempo adequado, que a entrevista clínica é uma oportunidade única, que deve ser adequada aos adolescentes e que é um processo. Não ter a noção que temos que esgotar tudo no momento. Devemos seguir o ritmo dos adolescentes, percebendo quais são efetivamente as suas prioridades e ajustando-as àquelas que também são as nossas prioridades. Aqui a confidencialidade como um passo-chave para permitir uma partilha e uma garantia de qualidade e de veracidade na nossa consulta. E depois um exame objetivo, que volto a dizer, por vezes poderá ser opcional, e que é uma arma também muito poderosa que nos permite ajustar e melhorar aquilo que é a nossa resposta e também a nossa entrevista. Termino com esta imagem dizendo que efetivamente trabalhar com adolescentes é uma curva de aprendizagem. Por muito que a gente saiba, vamos aprender muito mais ao longo da vida. E termos esta noção de que e esta disponibilidade e esta humildade que podemos aprender é o melhor que podemos fazer pelos nossos adolescentes. Dizer-vos que há dias em que eu tenho a noção e fico feliz porque cheguei lá, e há outros dias que com muita tristeza sinto que não consegui chegar ao nosso adolescente. Mas termos essa humildade de perceber e de disponibilidade de dar o nosso melhor garante que serão sempre muito mais aqueles que conseguimos ajudar do que aqueles que não conseguimos ajudar. Não esquecer que, e aqui a parte da minha advocacia, dos adolescentes e da adolescência, que por cada jovem que embarque em algum comportamento menos adequado, muitas vezes tradutores de um sofrimento grande, temos N fatoriais jovens que são felizes, empenhados na sociedade, que vivem verdadeiramente a adolescência como o período fantástico que é, e com todos os ideais que são fundamentais para a evolução da espécie humana e da nossa sociedade. Muito obrigado e fico ao dispor para alguma questão que queiram colocar. Obrigado e parabéns, Dr. Hugo. Eu acho que foi abordagem muito excelente, complexo, com muitas ondas difíceis de atravessar para o adolescente, para a sociedade e para o próprio médico que acompanha os adolescentes.
Lembrar que nós tivemos dois temas abordados: o crescimento físico pubertário na adolescência, abordado pela doutora Alda Elizabeth Azevedo, que é presidente do Departamento Científico da Medicina do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria, e o segundo tema, que é consulta do adolescente, abordado pelo Dr. Hugo Braga Tavares. Dr. Hugo, que é o presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina do Adolescente, isso da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Vamos ter as perguntas, como já anunciamos, vão ser colocadas no chat. Os apresentadores vão responder e reenviar na organização as perguntas. Mais uma vez, parabenizar a organização, parabenizar sinceramente os apresentadores para essa abordagem excelente e complexa. E agora devolvo a palavra à organização para as considerações finais. Obrigado. Desculpa, gente, eu já estou com criança na sala de espera. Primeiro, eu quero agradecer, aprendi um monte de coisa sobre os adolescentes e espero que todos tenham aprendido também. Eu recebi aqui uma pergunta de uma colega que, por alguma razão, mandou mensagem para mim, em vez de mandar no grupo. Eu posso fazer a pergunta? Eu vou fazer essa pergunta para os dois, tá? Com relação à presença dos pais durante a consulta com o adolescente, o que vocês consideram? Eu não estou dizendo que deve ser ou que não deve ser. Qual a opinião de vocês a respeito da presença dos pais na consulta do adolescente? Idealmente, eles devem estar presentes ou não? Ou o que define se eles participarão ou não? Como quiser, Posso doutora. começar, Hugo? Pode, força. Certo, A doutora gente Alda. recomenda, tá? Algum momento a consulta a sós. É muito importante. Assim, de repente, a primeira consulta, você não conhece a família, existe aquela apresentação, você fala da dinâmica da sua consulta com os pais, com o adolescente, e faz um contrato, que aquilo não é para afastar, aquilo não é segredo, mas é porque a consulta do adolescente, o doutor Hugo falou muito bem isso, a gente está promovendo a autonomia do adolescente. A gente precisa com que ele, em algum momento, seja ouvido adequadamente como adolescente. A consulta é do adolescente. E que a gente também tem alguns parâmetros éticos e bioéticos de confidencialidade, de sigilo, desde que não entre em conflito com a sua saúde ou que coloque sua saúde em risco. Para a gente promover a autonomia desse adolescente, identificar fatores de risco e protetores, essa consulta individual é importante e está muito bem documentado no Conselho Federal de Medicina, nos conceitos de bioética, de ética médica, que ele pode ser atendido de forma adequada e sozinho, tá? Principalmente em ambulatório e consultórios, né? A gente não vai, de repente, fazer uma emergência que entra todo mundo, aquela coisa toda, não. Mas para a gente fazer esse acompanhamento adequado e de forma bem promissora na recuperação de sua saúde, é sim recomendado e deve ser feito. Nossa opinião, em algum momento tem que ser feito sim. Aí Eu vamos ver o Hugo também. complementava, eu penso que deixei isso claro também na apresentação, que acho é difícil e nós temos agora, à medida que este modelo de consulta vai sendo um bocadinho implementado, nós temos pais que ainda assim se sentem muito desconfortáveis quando são convidados a sair do consultório e, como disse a doutora Alda, e eu penso ter explicado, desde que é explicado o propósito daquele momento, tudo funciona bem, até porque nós convidamos a reunir e a entrar de novo numa parte final, portanto, para transmitirmos um bocadinho o final da nossa reflexão e termos um plano em que eles vão estar necessariamente envolvidos.
Mas a minha experiência também, fruto dos vários anos, é que já tenho até primeiras consultas em que os pais ficam à porta e dizem: podemos entrar, é suposto entrarmos, eu sei que esta consulta é só com os nossos filhos. Portanto, essa resistência vai sendo cada vez menor. E realmente há um conjunto de informações que nós não vamos nunca conseguir obter do adolescente só, portanto, ter o melhor de dois mundos, se tivermos tempo, que é estar com a família, ficar com o adolescente e ter a oportunidade ainda de reunir de novo com a família, até para algum tipo de intervenção mais específica, seria o cenário ideal. Mas uma vez mais, desde que tudo explicado, desde que tudo é entendido por todas as partes, funciona lindamente. Não, raras foram as situações em que tive pais que terão ficado verdadeiramente melindrados por terem sido convidados a sair. A experiência nossa também é a mesma. Eles até gostam, doutora, a senhora quer que a gente saia? Então, assim, há um entendimento muito. A gente passa essa tranquilidade para os pais. E há um entendimento muito interessante entre família, o profissional e o adolescente. E eu não tive nenhuma vez um conflito importante. Às vezes, aquele adolescente do início, de 10 aninhos, 12 aninhos, assim, ainda, que ainda está na fase, né, nem infância, nem uma adolescência mais, que não sabe nem se comunicar, esses a gente ainda vai, mas às vezes, na segunda ou terceira consulta, os pais já ficam lá fora esperando. É É verdade. muito bom. Está sem som, doutora Marcela. É desligado o microfone. Na verdade, é uma arte, né? É a arte da mediação também, né? Para mim Muito bom. é o que torna esta área mais fascinante, sem Sim. dúvida. Não só o ter que. Não sei se viram uma das imagens que eu tinha na apresentação, é uma tourada, não sei, pronto, se no Brasil vai havendo e noutras áreas, mas uma tourada muito específica. Esta tourada não é cruel para o animal, mas que é uma forma de conduzir o touro, que usam os nossos adolescentes, numa consulta e ter essa capacidade de manusear uma entrevista e falando num registro para o adolescente e num registro completamente diferente para os pais. E realmente essa arte de partilhar essa informação é para mim, sem dúvida, a parte mais interessante de trabalhar com os adolescentes. E é exatamente por isso que deve ser o pediatra mesmo, né? A atender o adolescente, né? Porque a gente é que aprende desde sempre a fazer incluir a família, né, na consulta, mediar, resolver, diminuir arestas. Quero agradecer demais as palestras, adorei, encantador. Eu acho que o mundo da adolescência, da medicina do adolescente, ele é um mundo muito especial, que precisa de especialistas e de gente que tenha experiência para transmitir para o pediatra que não atende tanto essas crianças, ou que está começando agora a ser introduzido aí nos melindres do mundo das verdades absolutas, né, doutor Hugo? Eu vi lá as verdades absolutas. Quero agradecer do fundo do coração, agradecer o doutor Queta, que está vamos ver se ele vai aparecer. Isso, doutor Queta. Muito obrigada pela mediação, doutora Alba, Obrigado. doutor Hugo. E daqui a 2 meses já chamar quem nos está assistindo, que daqui a 2 meses, na segunda quinta-feira do mês de outubro, teremos mais um evento do nosso webinar. Essas palestras de hoje ficam gravadas e são acessíveis pelo YouTube de forma gratuita. Quem tiver ainda pergunta que queira nos encaminhar, elas serão encaminhadas para os palestrantes. Agradeço demais e desejo a todos boa tarde aqui no Brasil, boa noite aí na África e em Portugal. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, muito obrigado e parabéns, doutor. Obrigado. Muito obrigada também. Até qualquer dia, né? Se pudesse vir no Congresso nosso brasileiro, seria muito bom também estar com vocês. A gente precisa fazer isso, né? Juntar as especialidades ultramarinas.
Isso. Bora, Isso. vamos trabalhar. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Deus então.